Bom, eu vou começar a gravação, né? Agora que só tá faltando Eu acho que tava gravando já, tava não? Tava não. Acho que tá aparecendo 16 minutos já de gravação. Ué, Mas alguém iniciou a gravação, tá aparecendo aqui? Tá gravando 12 sim. minutos. ah, é? Mexeram no meu coisa. Que eu gosto de iniciar só quando a gente começa com conteúdo, porque senão quem vai pegar para assistir fica esse tempo de espera, eu acho enjoado, entendeu? Aí eu gosto de começar a gravação só quando a gente começa com a matéria. Gente, vamos lá. Meus bonitos e minhas bonitas. Aline, Lucas, Douglas, Jaiane, Pablo, Luiz. Luiz saiu de novo? Luiz, filho, você tá aí? Será que ele tá com problema na internet? Luiz saiu, voltou, saiu, voltou. Não sei se ele tá com a internet ruim, tá com problema. Gente, mas vamos lá. Boa noite. Douglas, você tá quietinho aí? Você tá me ouvindo? Estou sim. Tá show. Sua internet tá boa, né? Sua conexão tá caindo, não. Tá não? Tá boa. Show. Luiz, você tá me ouvindo? Você tá com problema na internet? Que tô vendo que você tá entrando e saindo da conversa. Eu acho que agora vai estabilizar. Uhum. Tá me ouvindo aí, então? Então tá jóia. A Aline fica no chat. Aline, só me responde aqui no chat se você está me ouvindo, se está tudo direitinho para você. Lucas, você está aí? Tô aqui sim. Tá bom. Esperando a Gente, aula então começar. vamos lá. Vocês receberam um comunicado da faculdade, né? Quando isso tudo começou, ninguém tinha noção do que ia acontecer, do período que a gente ia ter que ficar em isolamento. A gente sabia que era uma coisa grave e que a gente precisava se proteger quem a gente ama, proteger os alunos, né? Valquíria, o Saulo tá trabalhando. Saulo tá trabalhando? Uhum. Ah, então Ele tá. falou que vai tentar entrar daqui a pouco. Tá. Fala com ele que tá tranquilo, que eu já comecei a gravar a aula e depois ele pega na aula gravada, tá bom? Fala com ele que o início eu vou repetir a aula anterior que teve problema no sinal, Tá. tá bom? Então a gente não sabia como é que ia ser, enfim. Então, como a gente ainda não é seguro interromper o isolamento social, a faculdade achou por bem a gente fazer essa prova via online. Vai ser fornecido, né, um link para os alunos e para os professores também. A gente vai receber um tutorial explicando como que a gente vai mexer no sistema, como que vai ser isso tudo. Então, vocês fiquem tranquilos que a faculdade vai fornecer um tutorial explicando como que é esse sistema. Mas como vai ser? Eu não sei se os outros professores já explicaram para vocês, né? Não... Já ou não, Jaiane? A outra viu um bocão lá, ó. Só para descontrair, Não, galera. não sei. Então, o calendário de provas vai ser do dia 22 ao dia 26.
tá? Vai ser uma semana de prova como a gente tinha normalmente, a semana de AV1. Então, como a nossa aula é no dia 22, a nossa prova vai ser no dia 22. Eu coloquei isso no slidezinho direitinho para vocês, tá? Então, a nossa prova vai ser no dia 22. E eu também coloquei no próximo slide, a matéria da prova, tá? Então, vocês vão receber no dia 22 um link meia hora antes. A prova vai ser de 19 às 22 horas, como se fosse na faculdade, tá? Então, vocês vão ter muito tempo para poder responder. Então, de 19 às 22 horas é o horário da prova. Meia hora antes, vocês vão receber um link para poder conectar, para poder ajustar e fazer todos os ajustes. Se por acaso algum aluno não conseguir fazer a prova por problema de conexão, por algum motivo que não possa fazer a prova, depois encaminhe uma mensagem, de preferência um e-mail para a faculdade, ou pode falar diretamente com a Alice pelo WhatsApp, solicitando a segunda chamada, tá bom? Então, vai ter segunda chamada, vai ter a V1, vai ter a V2 e vai ter a final, mas ninguém vai precisar fazer, tá? Porque vocês são uma turma linda, ó. E ninguém vai precisar fazer final, tá bom? Então, eu coloquei essas informações aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Uhum. Então vamos lá. Então, esse comunicado que eu já comecei a falar para vocês, né? A data da V1 de primeiros socorros vai ser dia 22, tá? No caso, vão ser daqui a quantas segundas-feiras? 1, 2, 3, daqui a 4 segundas-feiras, tá? Tem bastante tempo para poder estar estudando. Qual vai ser? Oi? Não, já colocou aí no slide para eu perguntar. Tá, olha só. Qual vai ser o conteúdo? E depois, na V2, eu vou lá e coloco o conteúdo também, tá? Então, qual é o conteúdo? A avaliação da vítima, do cenário e os sinais vitais. Então, como que a gente avalia a vítima, do cenário e tudo mais. Antes, deixa eu falar uma coisa. Ó, no dia 15, eu vou fazer uma revisão de tudo que vai cair na prova. O dia 15 é um dia antes da prova, tá? Então, no dia 15, eu vou fazer uma revisão de todo o conteúdo, desde o início, assim, eu vou fazer rapidinho. Uma revisão. Não tem como dar a aula toda, que é muita matéria. Mas eu vou fazer uma revisão geral do conteúdo e vou corrigir as atividades, tá bom? Então, é importante que todos assistam. Vocês têm uma participação incrível na aula, eu fico muito feliz mesmo, de coração. Mas assim, eu já estou falando para vocês ficarem tranquilos. Então, dia 15 a gente vai fazer revisão e vou corrigir as atividades, tá bom? Então, estou falando isso antes que vocês fiquem preocupados, alguma coisa assim. Então, qual vai ser? A avaliação da vítima, do cenário e os sinais vitais, aquele conceito de urgência e emergência, medidas gerais de prevenção a acidentes físicos, tá? Todo aquele iniciozinho da aula. Queimaduras, acidentes com fogo, parada cardiorrespiratória, hemorragia, êmese, manobra de Heimlich. Isso, a manobra de Heimlich engloba tudo, adulto, grávida, tá? Mas a gente vai revisar. Variantes de temperatura, hipotermia, hipertermia, distúrbios de consciência, crise convulsiva, que é a posição lateral de segurança, e TCE. O que não tiver aí, gente, a gente vai fazer na V2, tá? Tranquilo? Onde que foi aqui? Oi?
Quantas questões tem? Quantas questões? Eu ainda não sei, tá? Eu vou pensar sobre isso. Mas eu gosto de fazer uma prova com bastante questão. Porque, por exemplo, a prova vale 10, né? Se eu fizer uma prova com 10 questões e você errar uma, você já perde um ponto. Agora, se eu fizer uma prova, por exemplo, com 20 questões, se você errar uma, você perde meio ponto. Então, você tem mais. Eu, como professora, mas eu também penso como aluna, uma prova com mais questões, você tem mais chances na prova. Você demora um pouco mais para fazer a prova, mas vocês têm um tempo bem grande, que é de 7 às 22, de 19 às 22. Mas eu prefiro, tá? Me dá mais trabalho para corrigir, né? Uma prova mais longa, é mais trabalho para o professor. Mas eu prefiro, porque aí vocês têm mais chances do que uma prova com poucas questões, com 2, 3 questões, por exemplo. Né? Eu não sei como que vocês veem isso, mas eu vejo como uma prova maior, como uma chance maior para o aluno. Tá? Vocês vão ter um pouco mais de trabalho, mas eu vejo isso como uma forma de ajudar vocês. A bibliografia, tá? Depois vocês dão uma olhada. Mas o que eu sugiro que vocês estudem? O material que eu enviei para vocês. Tá? Vocês têm todo o material, eu passo todo o material para vocês, então nesse material vai ter tudo. Se vocês precisarem de uma outra complementação, é só vocês procurarem na bibliografia, tá? Que vai estar no slide. No slide que eu vou passar para vocês depois por e-mail, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso, gente, para a gente poder começar a matéria? Alguma dúvida? Não. Não? Só na hora da prova mesmo. Figura. Isso aí faz parte na vida de todo de estudante, na minha vida, na vida de vocês. Né? Eu acho que eu já contei para vocês, eu estou fazendo um curso também, e também tem prova, essas coisas assim, e estou vida de estudante também, igual vocês. Meu filho dorme, eu boto os artigos no celular, fico com ele, fico lendo, fico ouvindo, entendeu? Já fiz prova online também, esse final de semana fiz prova online, enfim, é a nossa vida. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu tenho uma meta pessoal. Eu estabeleci essa meta tem um tempo, que no mínimo eu faço 2 cursos por ano, tá? Ou assim, quando um desses cursos é muito caro, aí eu faço um curso bom por ano, né? Todo ano eu sempre fiz um congresso, sempre fui a algum simpósio, alguma coisa assim. Esse ano, que é um ano atípico, né, que não teve, mas aí a gente estou fazendo coisas online. Cursos que seriam presenciais, eles estão ajustando para esse modo online. Então, assim, eu estou vivendo essa realidade também, igual a vocês, e a gente tem que se adaptar, né? No caso, eu estou dando meu depoimento como aluna, né? E a gente tem que se adaptar como professor também. Então, vamos lá, meus amores. Vamos voltar à matéria da aula passada. Todo mundo vendo meu slide? Uhum. Ai, ai. Thalitinha, tá vendo? Sim. Aline, Pablo, Douglas, Luiz, Lucas. Eu tô vendo.
Então tá jóia. Só para eu ter certeza, para não ter aqueles problemas da semana passada. Mas, como eu falei, depois que terminou a aula, meu esposo deu uma olhada aqui para mim e minha internet estava funcionando normalmente. Eu acredito que tenha sido alguma coisa no programa, tá? Mas, enfim. Vamos lá, galera. Lesões ósseas, articulares e tendinosas. Eu fiz um podcast, o podcast está pequenininho, está muito legal, é um resumão, vai ajudar muito na hora da prova, tá? Então, deem uma olhada no podcast, na hora que vocês estiverem fazendo alguma coisa, bota no celular, liga o volume mais alto e vai fazendo o que vocês tiverem que fazer e fica ouvindo. Vocês não precisam parar para ouvir o podcast. Vocês podem estar ouvindo, fazendo alguma coisa, trabalhando, fazendo algum afazer de vocês e ouvindo, tá? Então fica aí a minha sugestão. Tá um resumo bem legal, bem sucinto, vai ajudar muito na hora da prova. Então, lembrando, o transporte de acidentados a gente vai ver depois, tá? A gente vai falar sobre todos os acidentes, todas as intercorrências, e no final a gente fala sobre transporte acidentados, que a gente engloba todos os cenários, tá? Todos os cenários que a gente precisa prestar o socorro. Então, a conduta de primeiros socorros de todas essas situações depende de diversos fatores, como localização, intensidade, característica da lesão, idade da vítima, entre outros. Então, um exemplo aqui que eu dei para vocês foi o entorse de tornozelo. Então, existem lesões que não requerem um atendimento médico de urgência. Uma pessoa que tenha sofrido uma leve torção de tornozelo ou um machucado em menor escala não deve ficar tão preocupado, porque o estado, ele não é um estado grave. Então, você não precisa levar aquela pessoa correndo para um serviço de urgência, para um serviço de emergência, ou chamar uma ambulância, tá? Então, é importante que o socorrista, que ele tenha um critério, por isso é tão importante aquela questão da avaliação do cenário, de o que está acontecendo, avaliar a minha vítima, porque lesões em menores escalas, como uma entorse leve de tornozelo, como um machucado leve, como uma escoriação leve, que a gente vai ver na próxima aula, são lesões que não estão colocando a vida em risco, né? Então, a gente pode adotar as condutas de primeiros socorros em casa ou no ambiente de trabalho mesmo, mas não precisa de levar essa vítima correndo para um hospital. Claro que depois essa vítima vai ter que procurar um serviço médico para poder estar fazendo os exames necessários para poder ver o que realmente aconteceu naquele local de lesão, como a gente vai falar nos próximos slides. A gente vai falar detalhadamente sobre isso. Mas, por exemplo, a pessoa teve um entorse, esse entorse pode gerar uma pequena fissura, pode gerar uma lesão em algum ligamento, na cápsula articular, uma lesão intraóssea. Então, é importante avaliar, mas não quer dizer que necessariamente uma lesão pequena você tem que sair correndo. Existem lesões mais graves, que a gente vai ver, que precisa realmente procurar o socorro de imediato. Então, a gente vai ver isso nessa aula. Então, eu fiz um resumão, mas eu vou ler todos os slides para vocês, eu vou estar falando de todos os slides para vocês. Tá todo mundo, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Tá joia. Estou perguntando só porque eu estou com trauma da última aula. Então, gente, algumas lesões que não são críticas podem prejudicar seriamente a qualidade de vida da vítima. Por isso, se possível, no caso de um aluno, no caso vocês como professores de educação física, você deve avaliá-los e monitorá-los de perto com o objetivo de garantir que não haja maiores complicações. Então, o papel do professor, do profissional de educação física, é estar sempre avaliando o aluno dele, principalmente se
numa aula anterior ocorreu algum acidente com esse aluno. Então, eu tenho que estar dando uma olhadinha para poder ver se teve algum agravo, se teve alguma complicação. Tá? No caso desse garotinho que se machucou durante a aula, ele pode ter tido um pequeno trauma no joelho. Beleza, ficou bem, foi embora. Se na próxima aula essa criança chegar mancando, né, com a marcha claudicante, que a gente chama, você vai, opa, tá piorando. Então, chama a família, conversa, pede para levar o médico para poder avaliar. Então, é importante esse olhar, né? Eu lembro que eu falei com vocês na última aula que a nossa postura como profissional, isso conta muito, né? É importante que o aluno, que a família do aluno, nos veja como um profissional que se importa. A gente está vivendo dias muito individualistas, então esse olhar mais sensível que eu digo no sentido de se preocupar com o outro, isso faz um diferencial, tá? Então, para essas lesões de menores escalas, o que o socorrista deve fazer? Como eu estava falando para vocês, avaliar a lesão, administrar os primeiros socorros, afastar o aluno da atividade que ele estiver sentindo muita dor, né? Ou apresentando perda da função. Por exemplo, se ele não consegue andar, correr, pular, você não vai deixar ele continuar na aula. Você tem que tirar ele da aula, colocar no cantinho, prestar os primeiros socorros e avaliar esse aluno. Entrar em contato com os pais ou responsáveis para poder discutir a lesão. Esse toque eu estou dando, no caso, para quem vai trabalhar com crianças menores. Ou até mesmo adolescente, é bom a gente estar informando a família. Sugerir que procure um médico para confirmar a existência de uma lesão séria, caso haja. Então, pode ter alguma lesão ou não. Então, é importante estar comunicando para a família. Gente, se a Aline ou alguém perguntar alguma coisa no chat, vocês me avisam, porque eu não consigo visualizar o chat aqui quando eu estou no PowerPoint, tá? Em primeiro lugar, precisamos identificar os sinais de uma inflamação, né? Eu lembro que eu falei para vocês, que eu dei o exemplo até da mão, né? Que a gente tem os 5 sinais flogísticos, então nós temos os 5 dedos da mão. Então, é importante a gente saber todos esses sinais de inflamação, porque com esse dado, com essa base, eu consigo visualizar melhor os tipos de lesão, os tipos de distensão, de entorse. Então, é muito importante que eu saiba, vou falar de uma forma superficial, nós não vamos entrar nos detalhes fisiológicos, histológicos, nem fisiopatológicos, mas é importante que vocês saibam, de uma forma geral, os sinais de uma inflamação. Tá? A inflamação é um mecanismo de defesa local, exclusivo dos tecidos, do tecido conjuntivo, do tecido ósseo, cartilaginoso, dos vasos sanguíneos, linfático e do tecido muscular. Existem 5 fatores básicos comuns a qualquer tipo de inflamação. Não importa qual seja o agente inflamatório. Gente, não importa o que causou. O processo inflamatório, ele tem 5 fases básicas, tá? Comum a todos. Básicos não. Comum a todos. E é importante que vocês saibam disso. Apesar desses fenômenos estarem divididos em 5 fases, todos eles acontecem como um processo único e conjunto, o que faz da inflamação um processo dinâmico. Podemos dividir a inflamação em 2 grandes tipos, a inflamação aguda e a inflamação crônica. No caso de primeiros socorros, o enfoque inicial é para a inflamação aguda. Então, meus queridos, a inflamação crônica, o próprio nome já diz, é crônico, é de um evento que já vem se estendendo com o tempo. Então, isso não é uma situação de primeiros socorros. Tá? Como nós vamos atuar? Nós vamos atuar na inflamação aguda, que aconteceu naquele momento, independente do fator que tenha ocorrido. Então, a inflamação aguda, como o próprio nome diz, é caracterizado por ser a resposta inicial a um agente agressor
e ao aparecimento dos sinais flogísticos. Então, esses 5 sinais que eu falei para vocês são os sinais flogísticos. Então, quais são esses sinais? Os 5 sinais clássicos do processo inflamatório, chamados de flogísticos ou sinais cardinais, são calor, rubor, edema, dor e perda da função. Tá? Então, eu gosto de colocar na palma da mão, porque a gente sabe que são 5 e que a gente não vai esquecer. Então, calor, rubor, edema, dor e perda da função. Então, a gente vai ver de uma forma bem simplificada cada um deles, para a gente estar entendendo e conseguir visualizar melhor as lesões que a gente vai estar tratando hoje. Então, a dor. A dor é um mecanismo complexo. A dor é a resposta da grande quantidade de citocinas, os nociceptores, que são receptores nervosos de dor. Eles captam as citocinas, especialmente as prostaglandinas, e enviam impulso nervoso ao córtex cerebral, que interpreta a sensação de dor. Isso nos coloca em alerta, pois sabemos que existe uma lesão no corpo. Gente, eu não vou cobrar para vocês o que é a dor, tá? Mas é importante que vocês saibam que a dor é um dos sinais flogísticos. E também é importante que vocês saibam que a dor, ela é boa, aspas, né? A sensação de dor. Por quê? Porque nós temos um limiar de dor. Então, vamos a um exemplo. A gente tem uma escala de 0 a 10. Se as pessoas que têm um limiar de dor, então vocês estão vendo aqui uma escala. A pessoa que tem um limiar de dor muito baixo é ruim, porque a mínima dor, a mínima coisa, a pessoa está sofrendo muito. Ao ponto que a pessoa que tem um limiar de dor alto, por exemplo, a pessoa só vai sentir dor lá no estágio 7, 8, 9 e 10, ou 8, 9, 10, ela só consegue perceber a dor no estágio alto, isso também é ruim, porque quer dizer que o processo inflamatório, o processo infeccioso, ele já se estendeu muito. Então, a dor, ela serve como sinal para dizer, ó, opa, aconteceu alguma coisa. Por exemplo, se você está fazendo alguma coisa e um mosquito vem e te pica, você sentiu a dor, você vai lá automaticamente, isso é reflexo, a gente vai lá e bate a mão e tenta matar o mosquito. O que aconteceu? O meu organismo, através do reflexo da dor, me disse, ó, aconteceu alguma coisa com você. Aí, se tem uma pessoa que tem um limiar de dor muito alto, ela vai ser picada por muitos mosquitos e ela só vai conseguir perceber isso quando ela já estiver toda picada. Então, eu estou dando um exemplo da questão da picada do mosquito só para vocês entenderem esse mecanismo, essa relação da dor, tá? Então, a dor, o fato de sentir dor, abre aspas, é bom porque eu sei que está acontecendo alguma coisa com o meu organismo e eu vou procurar investigar isso, eu vou procurar fazer alguma coisa para sanar essa dor, para sanar esse problema, tá? Edema. Edema é importante lembrarmos do conceito de edema, que é o acúmulo de líquido no intestício. Então, o que é o edema? O edema é o acúmulo de líquido no intestício. O edema também acontece em virtude da vasodilatação, que aumenta a permeabilidade vascular e permite o extravasamento de líquido intravascular para o intestício. Então, eu tenho uma vasodilatação devido a algum agente causador, a permeabilidade vascular aumenta e ocorre o extravasamento de líquido no intestício. Então, isso vai causar o quê? Vai causar um edema, vai ficar popularmente inchado, tá? Então, o edema também é um sinal flogístico. O rubor. O rubor, ou vermelhidão, ocorre devido a uma vasodilatação no local da lesão, onde ocorre um maior fluxo sanguíneo, facilitando a chegada dos leucócitos. Então, o que acontece? Vamos seguir uma linha de raciocínio. Eu tive uma vasodilatação do local, eu vou aumentar o fluxo sanguíneo. Por que vai aumentar o fluxo sanguíneo? Porque o organismo entendeu
que tem um processo inflamatório ali, que tem um agente agressivo naquele local, seja ele qual for, então eu vou precisar mandar os leucócitos, que são as células de defesa, para aquele local. Então vai aumentar o fluxo sanguíneo. Então o sangue, ele é naturalmente quente. Então aquele local, ele fica mais quente, né? Que também vai fazer o quê? Vai fazer com que gere calor e aquela região fique vermelha, fique mais ruborizada, tá? Então, o rubor é um dos sinais flogísticos também, e o calor por esse mecanismo. Então, ocorre essa vasodilatação, aumenta esse fluxo sanguíneo. Então, quanto maior o agente agressor, maior a vasodilatação, maior o fluxo sanguíneo, e, como eu já falei para vocês, o sangue é quente, aquele local vai ficar mais aquecido. Por quê? Até mesmo por causa de todos os mediadores químicos do processo inflamatório, do processo imunológico, do organismo, das células de defesa. Então, os nossos soldadinhos de defesa estão ali naquele local, tentando sanar aquele problema. Então, isso tá me dizendo que que a minha resposta imune está funcionando, que o meu organismo, que o processo do meu organismo de recuperação tecidual, de recuperação da lesão, seja ela qual for, está acontecendo de forma devida, tá? Então, depois disso tudo, o que acontece? Eu vou acabar perdendo a função, tá? Então, o que é a perda da função? É quando a vítima não consegue realizar a função fisiológica da área afetada. Dizemos que essa área perdeu sua função. Por exemplo, você está andando e bateu com o cotovelo na parede, por exemplo. Não vamos colocar um acidente grave, não. Você bateu com o cotovelo na parede com muita força, tá? Na hora não doeu, mas depois começou doendo. Começou a doer, começou a ficar com calor, começou a ficar com rubor, começou a ficar com edema. Então, se está doendo, se está quente, está inflamando e está inchado, você vai conseguir movimentar esse cotovelo? Você não vai conseguir movimentar o cotovelo. Você não vai conseguir fazer a flexo-extensão, por exemplo. Você não vai conseguir estender o cotovelo para pegar uma garrafa de água e tomar. Então, o que aconteceu? Perdeu a função, perdeu aquele movimento, aquela característica fisiológica, tá? Então, isso que é a perda da função. Então, a perda da função ela é decorrente do edema e do processo de recuperação tecidual, limitando a funcionalidade da estrutura inflamada. Um outro exemplo. Se uma pessoa tiver com todos os sinais de processo inflamatório no cotovelo, ela não vai conseguir mover. Ela não vai conseguir, por exemplo, fazer uma simples extensão. Esse é um mecanismo muito importante. Por quê? Para não aumentar o dano no local cometido. Então, o fato de você não conseguir mover está dizendo que seu organismo assim, olha, deixa quietinho, deixa descansar, deixa em repouso. Tá doendo, tá muito ruim, eu tô com todos os sinais flogísticos, deixa quietinho, deixa recuperar, tá? Então, isso que o nosso organismo está dizendo. Então, como eu falei para vocês, eu gosto muito desse desenho, eu acho mó barato ele, porque a gente consegue visualizar e memorizar de uma forma lúdica, né? Através de uma charge, os sinais flogísticos. Então, é o calor, rubor, edema, dor e a perda da função. Gente, em relação a isso, alguma dúvida? Não. Não. Pode seguir? Sim. Então, vamos lá. Então, lesões músculo-esqueléticas. A melhor conduta sobre os primeiros socorros em caso de lesões músculo-esqueléticas frequentemente depende da gravidade da lesão.
Então, eu preciso saber identificar o grau da lesão, se é uma lesão leve, se é uma lesão moderada ou se é uma lesão grave. De acordo com essa lesão, é que vai depender a minha postura como socorrista. Então, a lesão leve é a de grau 1, a lesão moderada é a de grau 2 e a lesão grave é a de grau 3. Gente, existe lesão grau 4 e lesão grau 5. Mas a nível da nossa aula, a nível de primeiros socorros, chegou no 3, leva para o hospital. Você não precisa esperar piorar, tá bom? Então, por isso que eu não aumentei, que eu não distendi. Porque o enfoque da nossa aula não é a patologia, essas coisas em si, mas em si os primeiros socorros. Então, identificou o grau 3, a partir daí você já tem que levar para o hospital, você já tem que tomar uma outra postura como socorrista. Então, para a nossa aula, porque a gente precisa, é importante saber a leve, a moderada e a grave. Então, a gente vai ver cada um deles, tá? Eu não vou cobrar, por exemplo, gente, o tipo de ligamento que foi lesionado, tá? Eu cobro isso na aula de anatomia clínica, por exemplo. A galera de anatomia clínica precisa saber isso, mas vocês não, tá? Vocês têm que saber como que isso acontece, qual é esse processo, mas o que, por exemplo, qual o ligamento, como eu coloquei aqui, o ligamento lesionado, vocês não precisam saber o nome do ligamento, mas vocês precisam saber quais são os tipos de lesões, tá? Então vamos começar, como eu já falei para vocês, acho que esse slide está repetido, tá? Então, a nossa postura como socorrista vai depender da gravidade da lesão. Como exemplo, a gente vai começar falando do entorse. O que é o entorse? São lesões mais frequentes relacionadas à prática de atividade física. Então, os meus exemplos aqui e as patologias que eu vou citar são patologias que são mais frequentes à vida do profissional de educação física. Então, por isso que a gente está dando esse enfoque. Não quer dizer que não ocorra em outras situações, mas o nosso olhar é um olhar para o profissional de educação física. Então, entorses são lesões causadas por ruptura ou estiramentos de ligamento, que podem ser classificados em leves a graves, como eu disse, né, do grau 1, 2 ou 3. Então, é importante que vocês saibam identificar como que é um ligamento normal, como que é o estiramento leve, a ruptura parcial e a total. Então, vamos falar de cada um deles. Eu gosto dessa imagem aqui, porque nessa imagem a gente percebe a fibra do ligamento. Então, aqui nós temos uma fibra normal, onde ela não tem nenhuma descontinuidade. Vocês conseguem ver o meu mouse aqui, ó? Então, ó, estão conseguindo, gente, ver a coisinha do mouse? Eu tô normal. Então, tá. Então, no estado fisiológico, tá? Todas as fibras do ligamento elas estão preservadas. Quando ocorre alguma lesão, algum entorse de grau leve, eu tenho microlesões na estrutura desse ligamento. Então, olha, vocês veem esses pontinhos aqui, que são microlesões, tá? Que são lesões pequenas e que não teve descontinuidade do ligamento, tá? Ó, o ligamento, ele tem a sua continuidade, mas ocorreu microlesões. Isso a gente chama de estiramento leve. Gente, estirar quer dizer que esticou. Então, você esticou uma coisa. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, um elástico de uma máscara facial. Não esse elásticozinho aqui, mas aquele elástico, aquele quadradinho, não tem? Naquele quadradinho que dá pra gente ver. Então, aqui,
eu tenho um elástico normal, que seria um tendão normal, então ele esticou um pouquinho, teve uma lesãozinha pequena. Ele estirou maior, teve uma lesão média, começou a romper um pouco da fibra. E se esticar muito e romper, foi um estiramento completo, uma ruptura completa, tá? Então, no grau 2, existe uma ruptura parcial desse ligamento. Então, eu tive uma perda da continuidade, ó. Esse ligamento, ele rompeu um pedaço, tá? Ele teve uma ruptura de um pedaço do ligamento. Então, eu digo que esse é uma lesão parcial, tá? Quando a ruptura é completa, eu tenho uma descontinuidade total da estrutura. Gente, esse caso é só cirúrgico, tá? O estiramento leve, a ruptura parcial, a gente consegue melhorar a estrutura, mas isso aqui, essa ruptura parcial que existiu, o organismo não tem como colar, tá? É diferente de uma remodelagem óssea, que o organismo vem depositando as células ósseas e faz a remodelagem. O ligamento, o músculo, ele não tem essa capacidade, então essa ruptura ela vai ficar. Só que não precisa fazer cirurgia nesse caso, porque tem bastante área saudável ainda. Então a gente consegue compensar. Por exemplo, se eu fortalecer as estruturas que estão ao redor desse ligamento, eu vou manter a estabilidade desse tornozelo, tá? Não é o assunto de vocês, mas só para a gente poder entender melhor isso. Já quando eu tenho uma ruptura completa desse ligamento, aí é uma lesão cirúrgica que não adianta você ter o melhor tratamento do mundo, que não vai ter a união desse ligamento de novo, tá? Então, vamos falar melhor sobre cada um deles. Lesão de grau 1. Em um entorse leve ou de grau 1, algumas fibras do ligamento são estiradas e outras podem se romper, provocando dor leve e, em alguns casos, um pequeno inchaço, um pequeno edema, mas sem a perda da função. Então, por que eu falei daqueles sinais antes? Para vocês entenderem isso. Então, numa lesão leve, se você tem uma dor, um pequeno edema e não perdeu a função, você pensa assim, não, isso não é grave. Eu vou socorrer, mas eu não preciso correr para o hospital, tá? Eu posso ir para o hospital num outro momento. Não é um caso de você ir para o hospital imediatamente. Então, por isso é importante a gente saber desses sinais flogísticos, tá? Então, a lesão de grau 1, ela tem uma dor leve, ela tem um pequeno edema e ela manteve a função da estrutura. A lesão de grau 2, que são os entorses moderados, ela envolve o estiramento de algumas fibras, como naquela imagem que eu mostrei para vocês. Então, ocorre um estiramento de algumas fibras em algum local, só que não teve uma ruptura total. Tá? Foi uma ruptura parcial, foi uma lesão parcial. O edema, se eu tenho uma lesão parcial, o mecanismo de lesão foi um mecanismo de lesão mais forte. Então eu vou ter um edema maior, a pessoa vai sentir mais dor e a pessoa não vai conseguir movimentar aquela articulação, por exemplo. Então, teve um mecanismo de lesão maior. Você olhou, tá com muito edema, tá muito vermelho, tá muito inchado e a pessoa não tá conseguindo movimentar, aí você tem que levar para o hospital, alguma coisa assim. Por quê? Porque pode também ter uma lesão óssea, que a gente vai ver mais para frente. Então, é importante esse olhar do socorrista. E as lesões de grau 3 são as entorses mais graves, que ocorre uma ruptura completa do ligamento. A vítima, gente, provavelmente sentirá muita dor,
né? Eu lembro que eu contei para vocês na última aula o caso da minha lesão do tornozelo. Eu já tive 2 lesões graves no tornozelo e a dor é absurda, dói muito, 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 muito. O meu pé literalmente ficou preto na hora, que é a equimose, que eu falei para vocês, mas eu vou falar de novo. E não consegui movimentar, e é muita dor, e é instantâneo. É uma resposta imediata do organismo. Então, só em você olhar, você sabe assim, abre aspas, deu ruim, tem que ir para o hospital. Tá? Então, você vê que tem uma coisa que aconteceu mais grave e que você precisa tomar uma atitude imediata. Qual é essa atitude imediata? Leva a pessoa para o socorro, leva a pessoa para o hospital, porque aconteceu uma coisa mais grave. Tá? A gente sempre tem que pensar, a gente sempre tem que ter um olhar, didaticamente, a gente dividiu em torce, distensão e fratura. Só que no mecanismo de lesão, gente, isso ocorre tudo junto, tá? Isso vai, ó, é um bolão, é um bônus, entre aspas, né? Mas é uma coisa que acontece. Você pode ter, no mesmo mecanismo de lesão, você pode ter um entorse, você pode ter um estiramento, você pode ter uma fratura. Pode ter tudo junto e misturado. Então, o olhar do socorrista, ele é muito importante. Por isso que eu dou isso para vocês, por isso que eu falo, porque eu tenho certeza do fundo do meu coração que depois dessas aulas, o olhar de vocês como profissional vai ser um olhar diferente, tá? E eu acredito muito nisso, que amanhã vocês vão estar olhando para um mecanismo de lesão de uma outra forma. A atitude de vocês vai ser diferente. Então, tá com muita dor, tá com muito edema, tá com muito calor, tá com muito rubor, perdeu a função, gente. Você olha e tem todos os sinais flogísticos muito exacerbados, precisa levar essa vítima para o hospital, porque pode ter, a probabilidade é muito, muito, muito grande de ter uma lesão muito maior, tá? Então, como eu já falei, como eu já citei a equimose, o que é equimose? A equimose é aquele popular mancha roxa, tá? Então, aqui, repetindo, só para falar desse slide aqui, uma outra imagem falando dos graus de entorse. Então, a de grau 1 eu tenho microlesões, a de grau 2 eu tenho uma lesão parcial e a de grau 3 eu tenho uma ruptura total. Em relação aos graus de lesão, alguém tem alguma dúvida? Bonitos, bonitas? Tô tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo também, até essa parte eu anotei semana passada. Então tá. Então, segue o bonde. Tá? Vamos lá. Por que é importante que vocês entendam esse grau 1, 2 e 3? Porque é o mesmo princípio na distensão. Então, quando a gente já tem isso arrumadinho na cabeça, o resto, ó, segue mais rápido, tá? Então, a equimose. A equimose, popularmente conhecida como a mancha roxa, ocorre uma lesão e essa lesão produz uma ruptura dos vasos no tecido subcutâneo e às vezes até na própria derme, infiltrando uma quantidade de sangue naquele local. Então, esse sangue ele vai começar a coagular, vai ter muito extravasamento de sangue e vai ficar roxo, vai começar ficando escuro. E isso é popularmente chamando de mancha roxa, mas o termo técnico, o termo correto é a equimose. Então, se vocês se depararem com o tornozelo nesse estado, você precisa encaminhar a vítima para um hospital, tá? Então, ela já tem uma equimose, ela tem muito edema,
olha aqui, olha como tá com edema, essa vítima não vai conseguir movimentar, ela está sentindo muito dor. Se você colocar a mão no local, tá quente. Então, a probabilidade de ser uma lesão 3, ela é muito grande. A gente só tem como afirmar mediante exames de imagem, raio-x, tomografia, ultrassom, ressonância. O exame ela vai depender da clínica do paciente, mas só da gente saber desses sinais flogísticos, a gente já tem uma noção do tipo de lesão, tá? Então, o que é o entorse, né? É a perda da congruência, da coesão da articulação, provocada por forças excessivas nas estruturas que estabilizam a articulação, como os ligamentos, por exemplo. É causado por movimentos bruscos ou traumatismos que provocam estiramento ou uma ruptura total dos ligamentos da articulação. Por exemplo, os estiramentos são muito comuns os estiramentos do tornozelo, quando o mecanismo de lesão tem uma manobra do pé, que, gente, existem vários mecanismos de lesões, tá? Existem N mecanismos de lesões. Eu vou citar o mecanismo de inversão e o mecanismo de eversão, porque são os mais comuns. Então, quando vira o pé para dentro, ó, quando você vira o pé para dentro, por que esse negócio está pitando assim? Tem alguém perguntando alguma coisa? Deve ser celular de alguém. Ah, tá. Se perguntar, você me avisa aí, fazendo favor, tá? Uhum. Então, quando você tem um mecanismo de lesão que o pé vira para dentro, a gente chama de inversão. Quando esse mecanismo de lesão ele é para fora, a gente chama de eversão, tá? Existem N mecanismos de lesões, existem lesões múltiplas, lesões conjugadas, mas enfim, é um exemplo para vocês estarem visualizando melhor, tá? Então, inversão, o pé está de um jeito e a inversão, o pé está de outro, tá? O diagnóstico preciso, ele é importante por quê? Porque, primeiro, eu preciso daquele olhar, o socorrista precisa ter aquele olhar, como eu já falei para vocês. Para você olhar assim, olha, eu acho que isso é uma lesão grave e que você precisa ir para o médico na hora. Só que a precisão, como eu já falei para vocês, é só mediante os exames. Por exemplo, radiografia ou outro tipo de exame de imagem. Em todas essas lesões, lesão grau 1, lesão grau 2 e lesão grau 3, o que o socorrista tem que fazer? Primeiro, proteger a articulação, tá? Segundo, como eu falei do cotovelo, repouso, para, não mexe, não anda, não movimenta. Gelo, pega uma compressinha de gelo, imagina que a folha é a compressinha de gelo, enrola uma toalhinha, coloca no local e amarra leve, só para poder firmar, tá? E qual é a técnica correta? Comprime, dá uma amarradinha para poder firmar e, de preferência, eleva o membro, tá? Depois, esses pacientes são encaminhados à fisioterapia e algumas lesões, elas precisam de cirurgia, tá? Gente, dica de fisioterapeuta. Vem para mim aqui. Tá? Por que é importante a gente colocar... Por que é melhor colocar a bolsa de gelo e não as pedrinhas de gelo? Vocês sabem me dizer? Porque na bolsa, sei lá. Então, deixa eu pegar uma folha em branco minha aqui. Aliás, uma folha que eu possa rabiscar, né? Aqui. Então, deixa eu fazer aqui para vocês, ó. Desiste melhor. Oi? Ajuda de melhor. Meu desenho?
Então, tá dando para ver aqui? Não. Uhum. Tá dando para ver? Tô vendo a folha inteira. Tá dando para ver que tem um risquinho aqui. Espera aí, deixa eu Isso pegar uma aí não. caneta. Espera aí, Tá, deixa eu pegar não. uma caneta. Deixa eu pegar uma caneta mais escura. A claridade tá atrapalhando. Tá atrapalhando, né? É a claridade da câmera do computador. Deixa eu pegar uma caneta escura aqui. Você não encontra quadro para comprar? Vou pegar uma caneta aqui. Espera aí. Vou fazer meu desenho lindo. Tá saindo uma obra de arte, gente, que acho que depois eu vou botar num quadro. Vou até pendurar e botar lá na clínica nova. Não vou nem comprar mais quadro. E agora, vê se deu. Aham. Agora sim. Agora sim. Então, aqui, olha. Imagina que isso aqui é um ligamento, tá? Ó, que é uma estrutura, seja ela qual for. Quando você coloca as pedrinhas de gelo, ó, vai gelar aqui, vai gelar aqui, vai gelar aqui, aqui, aqui e aqui. Estão conseguindo ver? Uhum. Normalmente. Só que o que que acontece? Deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui. Vou pegar um verde. Vocês nunca mais vão esquecer isso na vida de vocês. Isso é uma dica para a vida, tá? Ó, conseguiram ver o verde agora? Tá conseguindo ver o verde? Aham. Então, o verde é toda a área que ficou sem resfriar direito. Então, olha, vocês têm uma estrutura, ó, tem uma estrutura e o vermelhinho é o cubinho de gelo. Essa estrutura aqui, ela não está encostando no gelo. Claro que ela vai resfriar por causa da temperatura, mas ela vai resfriar da mesma forma que ela resfria aonde o gelinho tá, a pedrinha está encostando? Não. Não, ela resfria diferente. Agora imagina se essa mesma estrutura, ó, vamos pegar uma bolsa de gelo agora. Não dá para riscar tudo não, gente, mas só para vocês terem uma noção. Olha a área de superfície ocupada pela bolsa de gelo. Qual que o resfriamento é mais eficaz? Na Da pedrinha? bolsa Na pedrinha ou na bolsa de gelo? Pedrinha. Oi? Pedrinha. A pedrinha é melhor que o gelo? Não, a bolsa é melhor que a pedrinha. Thalita falou pedrinha, não falou, Thalita? É porque no meu picotou na primeira explicação. Tem como explicar de novo? Então tá, tem sim, tá? Essa visão, eu quero que vocês guardem isso para a vida de vocês, tá? Então, esse primeiro desenho aqui, esse risquinho aqui corresponde à estrutura, seja ela qual for. Por isso que eu não fiz um desenho de um joelho, alguma coisa assim. Mas responde à estrutura lesionada, tá? O vermelhinho,
Deixa eu pintar o vermelhinho aqui. Para você visualizar melhor. Ó. O vermelhinho, Thalita, é o cubinho de gelo, tá vendo? Uhum. Então, ó, eu tenho resfriamento aqui, eu tenho resfriamento aqui, o gelinho está encostado aqui, 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 aqui. A parte verde é onde não encostou o gelo. Ela vai ser resfriada, mas a temperatura ela não vai ser igual. Aonde o gelo está encostando vai estar muito mais gelado, vai estar muito mais frio. O efeito fisiológico do gelo é o efeito anti-inflamatório e analgésico, em segunda instância, né? Primeiro, o gelo, quando você coloca, ele começa a doer, mas depois ele anestesia, tá? Ele tem um efeito analgésico secundário. Eu não vou falar dos efeitos fisiológicos, não. Existe uma vasoconstricção, enfim, mas não é o que vem ao caso agora. Então, o que vem ao caso, tá? É que quando você tem os cubinhos de gelo, você não consegue resfriar a área da mesma forma. Isso que eu pintei de verde, você consegue ver a cor aqui verde, Thalita? Uhum. Então, isso que eu pintei de verde é a área que não está tendo contato com o cubinho de gelo, tá? Quando você coloca o gelo enrolado num paninho e encosta, tá? Então, a área ela não vai ser resfriada da mesma forma. Se você tem uma bolsa de gelo, ó, o que acontece? Toda a área vai ser resfriada da mesma forma. Aí você vai ter os efeitos fisiológicos do gelo atuando de uma forma adequada e de uma forma completa naquele local. Tá? Então, qual é mais eficaz? A bolsa. Tá? A bolsa de gelo é mais eficaz. Ah, Valquíria, na hora do acidente, na hora da lesão, foi um acidente na escola, a escola não tem bolsinha, e tem alguém perguntando alguma coisa no chat aqui. Ah, tá, a Aline que tinha saído voltou. Então, aconteceu alguma coisa. Vou voltar aqui. Então, a Valquíria, na escola, no local do acidente, não tinha bolsa de gelo. O que você vai fazer? Isso aqui vocês conseguiram entender, gente? Que eu vou continuar com a dica, mas conseguiram visualizar por que a bolsa é melhor do que a pedrinha? Sim. Entendeu agora, Thalita? Agora eu entendi. Tá. Alguém não entendeu? Quer que eu fale de novo? Por Então, mim vou tá seguir. ok. Eu Então entendi. tá. Então tá, beleza. Então, o que acontece? Deixa eu botar meu estojo para cá. Eu acho que eu vou sempre ficar com a folhinha branca aqui, que eu faço meus rabiscos, vocês vão me entendendo. Já que eu não consigo comprar um quadro. Então, o que acontece? Se no local que tiver, que ocorrer aquele acidente... A boca seca. Só tem pedrinha de gelo. O que vai fazer? Pegar esse gelo, colocar num saquinho, colocar numa toalha, num pano, amarrar, pega o gelo e ó, pá, pá, pá. Caceta ele. O que você vai fazer? Gente, olha o popular. Tritura, tá? A pessoa empolga. A pessoa empolga no negócio aqui, vai lá, caceta ele. Tá? Então, vamos didático, bonitinho, tá? Bonitinho, ó, bonitinho. Você vai lá e tritura esse gelo. Com um soquete, mete ele na parede, mete no chão. O que vai fazer? Esse gelo ele vai esfarelar. Ele não vai esfarelar? Se ele vai esfarelar, a área de superfície dele vai ficar semelhante à bolsa. Tá? Então, a questão é a área de superfície que vai estar em contato.
Então, aqui você tem um resfriamento mais homogêneo, aqui você não tem um resfriamento homogêneo. Então, o ideal é ou a bolsa de gel ou a bolsa de o gelo triturado, tá? Então, evite de colocar o gelo em pedacinhos, porque você não vai ter o resfriamento adequado, principalmente se for uma articulação, gente. Se for uma articulação, você tem que enrolar, tá? Você tem que envolver aquela articulação, tá bom? Você tem que envolver. Outra dica, show de bola, tá? Tem como fazer bolsa de gel em casa. Como que vai fazer? Um saco plástico, de preferência um saco de arroz, alguma coisa assim, que é um saco mais rígido, ou você vai pegar aquelas sacolinhas de alimento. Não tem aquelas sacolinhas que a gente guarda alimento na geladeira? Pega umas 2, 3 sacolinhas daquela, ou qualquer sacola, mas bote, se ela for fininha, bota umas 2, 3. Por quê? Porque se tiver um furinho, se a água vazar de algum, segura do outro, tá? Então, 1 copo de água, 1 copo de álcool. Então, 1 para 1. Então, 1 copo de água, eu estou falando aqui como se a câmera estivesse aqui, a câmera está aqui. Então, 1 copo de água para 1 copo de álcool. Então, 1 para 1, tá? Por quê? O álcool, ele não permite que a água congele. A água vai resfriar, ela vai chegar na temperatura adequada para o efeito fisiológico do gelo, mas ela não vai congelar. Então, é uma forma de você fazer uma bolsa caseira. Por exemplo, Valquíria, eu não tenho como comprar uma bolsa de gelo. Não tem importância. 1 copo de água, 1 copo de álcool, mistura, amarra bem, porque para poder não vazar, para você não perder ali, e bota na geladeira. Deixa guardadinho lá. Quando tiver algum acidente, alguma coisa assim, pega essa bolsinha, ela vai estar muito gelada, mas ela não vai estar congelada, enrola num paninho e coloca no local. Tá bom? Hashtag gostaram da dica? Yes. Pode anotar aí, ó, 1 para 1, tá? E é legal vocês terem esse entendimento. Por isso que eu não gosto que vocês decorem. A gente precisa memorizar, mas entender é melhor. Eu tenho uma dificuldade muito grande em decorar. Particularmente, eu não consigo decorar as coisas. Eu tenho uma dificuldade. Então, para mim, eu funciono melhor quando eu entendo. Então, eu acho que essa é a melhor forma de você memorizar uma coisa, quando você entende ela, tá? Tranquilo, amores, posso seguir? Pode. Tá, isso não tem no slide não, tá? É porque eu lembrei agora. Vamos lá. Então, então vamos dar um outro tipo de exemplo agora, tá? São as lesões no joelho. Só para a gente ter um outro exemplo para a gente poder seguir. Então, por exemplo, quando você tem as lesões no joelho, são lesões muito comuns em práticas de atividade física também. Então, por exemplo, mais uma vez, não vou cobrar os nomes dos ligamentos para vocês. O que vocês precisam saber, ó, é isso aqui, os graus, tá? Vocês não precisam saber os nomes dos ligamentos, mas eu estou dando um exemplo. Por exemplo, no mecanismo de lesão do joelho, pode lesionar o colateral medial, pode lesionar o colateral lateral, pode lesionar os cruzados, que são os que estabilizam o joelho, ou cruzado anterior ou cruzado posterior. Popularmente a gente chama de LCA, que é o cruzado anterior, é o que mais se rompe. E quem não está aparecendo aqui é o ligamento patelar e o tendão do quadríceps, que é o que estabiliza a patela. E também pode ter uma lesão de menisco, tá? Então, não vou cobrar o mecanismo de lesão, aliás, eu não vou cobrar os tipos de estruturas anatômicas, mas é legal que vocês saibam, tá bom? Então, um exemplo aqui,
do cruzado anterior, que é uma lesão muito comum de acontecer. E esse tipo de lesão é cirúrgico, gente. Eu tenho como ver a olho nu que o cruzado foi rompido totalmente? Não. Mas se é uma lesão que eu olho e tenho 5 sinais flogísticos, a probabilidade de ser uma lesão completa, ela é muito grande, tá? Então, já com isso na cabeça arrumado, eu vou seguir essa mesma linha de raciocínio em relação à distensão, em relação às lesões no músculo. Então, elas da mesma forma, elas têm o grau leve, que é o grau 1, o grau moderado, que é o grau 2, e o grau 3, que é o grau grave, tá? Que é onde ocorre a ruptura. Nesse exemplozinho, por exemplo, no grau 1, você praticamente não tem equimose, olha, não tem roxinho. No grau 2, já começa a aparecer uma equimose, o edema já é maior, a dor já é maior. No grau 3, a equimose é muito maior. Então, a equimose, o edema, o calor, o rubor, a perda da função, eu consigo mensurar. A dor. Agora, a nível de estrutura, eu não consigo visualizar. Mas se eu mensuro esses sinais de uma forma adequada, eu consigo dizer qual é o tipo da lesão e como que eu devo proceder com a minha vítima, tá? Então, aqui, a gente tem uma imagem de um músculo levemente estirado. Aqui eu já tenho uma imagem de um músculo parcialmente estirado. E aqui eu tenho uma imagem de um músculo totalmente estirado. É onde perde totalmente a continuidade do músculo. Tá? Eu vou passar isso rapidinho porque a gente já falou bem detalhadamente no entorse e o raciocínio é o mesmo. Então, na distensão de grau 1, eu tenho estiramento das fibras, mas eu não tenho a ruptura, eu tenho aquelas microlesões. No grau 2, eu tenho uma laceração pequena, eu tenho uma ruptura parcial, eu tenho uma descontinuidade parcial da estrutura. Já no grau 3, eu tenho uma descontinuidade total, uma ruptura total. Então, os sinais flogísticos, eles continuam. No grau 1, eu tenho uma leve dor e um leve edema. No grau 2, a dor já é maior, o edema já é maior, o rubor já é maior, o calor também. Tem uma leve perda de função. Já no 3, a dor é mais intensa, o extravasamento sanguíneo é maior, a equimose é maior, o inchaço, o calor. Então, a clínica, o sinal visível, ele é muito maior. Então, visivelmente, a gente consegue perceber que aquela pessoa precisa ser encaminhada o mais rápido possível para a emergência. E quais vão ser os procedimentos? A mesma coisa. Dá repouso, coloca gelo, eleva, enrola, faz a compressão. E, se for leve, espera e pode levar no outro dia. Se for grave, leva para o socorro imediato, tá? Mais uma vez aqui a imagem do músculo saudável, do músculo estirado e de uma fibra completa totalmente, tá? Um outro exemplo para vocês darem uma olhada, tá? Em caso de suspeita de uma distensão muscular, imediatamente deve fazer o quê? Colocar a bolsa de gelo envolvida numa toalha fina por aproximadamente 20 minutos e procurar auxílio médico em seguida, tá? Como eu já falei para vocês, gente, sem ler esse slide, depois vocês leem. Foi tudo que eu já falei. Coloca o gelo, estabiliza. Se você vê que é muito grave, leva para o socorro. Se não, fica em casa, quando aliviar, procura um médico para poder avaliar se tem uma lesão secundária maior ou não, tá? Isso é uma outra dica, gente. Quando acontece alguma dessas, algum agravo em relação à coluna, tá? Isso aí é prática clínica. A minha prática, os meus pacientes relatam que o calor é melhor. Ah, Valquíria, mas o gelo anti-inflamatório? Sim, o gelo é anti-inflamatório, mas o conforto a nível de coluna, ele é melhor, tá? Então, quando for uma lesãozinha na coluna, faz uma bolsinha de água quente,
tá? Só que nunca com essa bolsa direto sobre a pele. Sempre coloca uma toalha, tanto no quente quanto no frio. Porque a gente já aprendeu nos casos de hipertermia e hipotermia que pode queimar. Tá joia? Posso seguir, galera? Pode. Contusão. Uma contusão é o resultado de um golpe, de uma pancada. A contusão muscular, por exemplo, ocorre quando uma força súbita de compressão atinge um músculo e acontece um golpe imediato, por exemplo. Então, o mecanismo, o raciocínio é o mesmo. Nível de lesão 1, nível de lesão 2 e nível de lesão 3, tá? Os primeiros socorros em caso de entorse, contusão e distensão, eles são os mesmos, tá? E primeiro, coloca a bolsa de gelo ou uma bolsa fria. Já expliquei para vocês o ideal, como é que vocês têm que raciocinar em relação a isso. Imobiliza a articulação e, se for uma coisa mais grave, prepara a pessoa para o transporte, tá? Prepara a pessoa para ser encaminhada a uma unidade hospitalar. Então, os primeiros socorros se limitam a quê? Bolsa de gelo no local afetado e imobilização, tá? Claro, você vai acalmar a vítima, vai conversar com a vítima. Se for uma coisa muito grave, você tenta acalmar, tenta tranquilizar e prepara essa vítima para poder ser transportada, e que a gente vai ver essa preparação numa próxima aula. Então, lembrando, nunca colocar a compressa direto sobre a pele, porque pode queimar. Então, sempre envolve numa toalha, seja ela fria ou quente. Tratando lesões graves. Caso ocorra uma lesão grave ou uma doença grave, inicie o seu plano de emergência nessa sequência. Então, a gente já falou sobre isso, vamos só frisar. Avalie o nível de consciência da vítima e a segurança do local. Inicie uma pessoa de contato para alertar o serviço de resgate, ou seja, pede alguém para ligar para a emergência, em casos graves, tá, gente? Pede alguém para chamar o socorro, avalie a lesão, como a gente já aprendeu na aula de hoje, administre os primeiros socorros, foi o que a gente já falou também, e, se for o caso, você ajuda a pessoa, a equipe, na hora de transportar a pessoa. A gente vai aprender técnicas de transporte que vocês podem estar transportando essa vítima também, ou auxiliando na equipe do resgate, e acalmar a pessoa, tá? Agora vamos ver luxação. Luxação é a perda total do contato entre os ossos de uma articulação. Ela é causada pelo deslocamento dos ossos, podendo provocar graves lesões aos ligamentos. Então, os ossos eles estão fixados pelos ligamentos, estabilizados pelos músculos, pelos tendões. Então, quando você tem uma luxação, você tem uma descontinuidade da articulação. Você tem uma lesão muito grande. Então, você lesionou o ligamento, você lesionou os músculos. Então, uma lesão maior, tá? Como resultado, o que acontece? O osso ele fica mal posicionado e visivelmente a gente consegue ver que está luxado. Por quê? Porque perde a congruência. A articulação ela perde a congruência. E a pessoa, se ela perde a congruência, como é que vai fazer o movimento? Tá? Ela sai do lugar, né? Vamos usar o termo popular, ela sai do lugar. Então, o que eu devo fazer? Primeira coisa, nunca, jamais, em tempo algum, tente colocar essa articulação no lugar, tá? Essa é uma manobra que deve ser feita a nível hospitalar, tá bom? Então, a luxação ela pode ser total, quando o osso fica completamente separado, ou parcial, que é a subluxação. Na subluxação ainda tem um pequeno contatozinho entre os ossos. Na luxação completa, não. Ela separou totalmente, saiu totalmente do lugar, perdeu totalmente a congruência, tá? Então, aqui você tem um exemplo de uma luxação anterior e a gente tem um exemplo de uma luxação posterior. Aqui é uma imagem radiológica de um ombro subluxado.
Por quê? Porque você ainda tem uma congruênciazinha óssea, tá? O ombro totalmente luxado, essa cabeça do húmero, ela vem para aqui, quase a nível de axila, tá? Então, essa imagem aqui, a nível de curiosidade, eu não vou estar cobrando imagem radiológica para vocês, mas é legal vocês terem uma visão melhor sobre isso, uma visão mais ampla. Então, na luxação completa, no caso da articulação do ombro, olha aqui a cabeça do húmero, ela sai totalmente do lugar. Gente, isso é uma dor da minhoca, tá? Dói muito. A sensação não é muito legal, não. Né, não? Já aconteceu com você? E em que local? No ombro esquerdo. A sub e a total, e a luxação mesmo. Caramba! Mas aconteceu algum trauma, alguma coisa assim? Jogando bola, caí por cima do braço. Meu corpo girou em cima do cotovelo. Ui, tá doendo em mim aqui, ó. Porque o que acontece? Quando alguém me conta uma história, sabe criança quando você conta uma história e ela imagina a cena? Então, meu tico, meu teco é assim. Você me contou uma história, eu já imaginei você jogando bola, já imaginei você caindo sobre o braço, fazendo a rotação do cotovelo e seu ombro luxando. É muito ruim, e ter que colocar no lugar é pior. É pior, né? E como é que foi? Depois você fez um ultrassom, como é que estavam esses tendões? Ou não fez? Largou Na para lá? verdade, eu larguei para lá e depois de umas 10 vezes que saiu do lugar, eu fui no médico e tive que fazer cirurgia porque eu já estava perdendo todo o ligamento, já não tinha o líquido sinovial, o osso já encostava no outro, cabeça do húmero, já estava tendo até um desgaste da cápsula da... Já estava até quebrando. Então, por isso, gente, que é importante avaliar, ir ao médico depois da lesão, tá? Então, primeiro você teve uma lesão parcial. Nessa lesão parcial, é muito, muito, muito provável que você, naquela luxação parcial, né, Luiz? É bem provável que você tenha tido uma ruptura parcial e que todos os seus tendões eles estiraram. Então, quando você estica muito o tendão, vamos usar o termo popular, ele fica frouxo. Sabe elástico de bermuda, quando já vai ficando velho, já vai ficando frouxo o elástico? Então, a estrutura do ligamento, dos tendões, ela começa a ficar, ela perde a elasticidade. Então, ela vai ficar, essa articulação, ela vai ficar instável e a todo momento você vai provocando microlesões, microlesões, microlesões. Popularmente, água mole e pedradura. Exatamente. Então, chegou nesse extremo que é o caso de Luiz. Então, esse é um exemplo que, se vocês, vamos supor, Luiz, aconteceu isso com um aluno seu. Você passou no concurso, está dando aula numa escola, está com estabilidade financeira, está lá tranquilinho, viu? Estou profetizando, recebe aí. Não é só Luiz, não, todos vocês. Então, vocês estão lá trabalhando, dando aula de vocês, aconteceu um acidente desse com um aluno. Vocês vão estar vigiando aquele aluno, vai pedir aquele aluno para ir ao médico, para poder avaliar, porque se tivesse tratado lá no início, você não ia ter essas lesões todas, você com tempo de fisioterapia, você ia se recuperar, você ia se livrar de uma cirurgia, de um dano maior. Viram como exemplo do colega caiu como uma luva nesse caso? Quando você vai deixando, gente, vai só tendo lesões secundárias e vai só piorando. Então, olha só, Luiz, se você continuasse assim, Luiz, você ia ter que botar uma prótese, hein? Não, eu ia perder o movimento do braço. Aí eu tive que fazer uma cirurgia para botar 2 âncoras, 2 hastes, para que evitasse sair do lugar. Mas como eu não fiz a recuperação correta, depois da fisioterapia, eu não fiz o acompanhamento certo na academia, não recuperei 100%. Então, se eu marcar bobeira, o ombro sai do lugar ainda.
Da Deixa eu luxação. te falar. Vai uma dica aqui. Faz fortalecimento de manguito. Aquele fortalecimentozinho que você pega um elástico, traz. Não, eu faço. De vez em Então, quando você eu faço quando eu tô animado. Então, Eu não, mas faço. faz um protocolo, dá muito certo. Fortalece manguito e fortalece o deltoide. Porção anterior, porção média e porção posterior. Te garanto, se você fizer um fortalecimentozinho legal de manguito, tá? E a porção anterior, medial e posterior de deltoide, você estabiliza esse ombro. Tá? É bom. Isso aí é a minha vivência clínica, tá? Quando você faz, claro que você pode fazer outros exercícios, mas isso é básico. Fortaleceu legal o manguito e todas as porções do deltoide, você consegue estabilizar a articulação. Fica a dica aí para todo mundo, galera. Então vamos lá. O meu plano era da matéria nova hoje, mas não vai dar tempo, não. Então vamos lá. Aqui outros exemplos para vocês, tá? De lesões a nível de joelho. Olha só. Olha o que aconteceu com essa patela. Imagina a dorzinha. Gente, para você ter uma ruptura do tendão patelar ou do tendão do quadríceps, você tem que ter um mecanismo de lesão muito grande, porque são tendões muito fortes. Mas isso pode acontecer, tá? Eu conheço pessoas que romperam totalmente, mas foi um acidente muito grave. Mas isso pode acontecer. Então, quando isso acontece, o que a gente recomenda? Primeira coisa que eu já falei, não force o membro afetado e nem tente colocar ele no lugar, tá? Não coloca no lugar. Quem tem que fazer isso é quem sabe, tá joia? Então, faça uma tipóia ou imobilize. Se for no caso do braço, você faz uma tipóia, a gente vai aprender como faz isso, como faz a tipóia, como faz a imobilização. O importante é que a pessoa não mexa com essa articulação, tá? Só uma pinceladinha. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o tecido, uma faixa, um cinto, alguma coisa assim, tá? E se Mas caso a pessoa venha colocar no lugar sozinha? você já aprendeu a colocar no lugar sozinho? Tive. Isso aí, o que acontece? São mecanismos de adaptação que a pessoa faz, tá? Então, você foi lá e colocou. Por exemplo, eu estudei com uma menina que ela tinha frouxidão ligamentar. Isso no corpo todo, todos os ligamentos dela eram frouxos. Então, eu me lembro que um dia a gente estava na faculdade, a gente estava saindo para lanchar e ela, ai, 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 ai. O que foi? O que foi? Ela parou, mexeu assim, puxou a perna e colocou. E colocou o fêmur no lugar. Olha a loucura. Aí que ela foi contar pra gente que ela tinha frouxidão ligamentar e de vez em quando várias articulações dela subluxavam. Aí ela foi ao médico, o médico prescreveu umas vitaminas e tratamento dela é fortalecimento, é musculação, pilates, fortalecimento para o resto da vida. Então você pode até se virar, mas o problema de colocar errado e a pessoa tentar é que você vai provocando microlesões na articulação, né? A articulação sinovial é uma estrutura muito rica, então você pode estar provocando microlesões nessa articulação, coisa que não é legal. O certo é continuar fortalecer essa área. Ainda está saindo do lugar ainda, Luiz? Ultimamente não, porque eu não tenho forçado, mas se eu fizer algum movimento que bote ele em determinado ângulo, com determinado peso, ele sai do lugar. Deixa eu te falar, cuida desse braço, cara. Você tá novo ainda. Você não tem nem 30 anos, né? 23. Então, um menino, um garoto, tá? Eu tô com quase o dobro, eu tô com 41.
Você tem muitos anos de vida pela frente ainda. Você tem uma profissão super bacana que você precisa estar com seu corpo legal, que é professor de educação física. Então, cara, cuida desse ombro. Aproveita essa quarentena aí, e vai fortalecer esse ombro, tá? Você vai me prometer que de hoje até a próxima aula, você vai fazer fortalecimento todos os dias nesse ombro e semana que vem eu vou te perguntar como é que esse ombro tá. Isso aí a gente vai te usar como... Aí, ó, você faz extensão de pesquisa com o Fabrício, você vai ser nosso objeto de pesquisa, tá? Você vai ser o nosso objeto de pesquisa. Aceita o desafio ou não? Prometo nada, não. Menino, cuida desse braço, senão daqui a pouco você tá ferrado, você não vai conseguir fazer nada. Tá rindo aí, né? Vai fazer o quê? Pelo menos eu tentei. Então, é assim que a gente faz. A gente tenta, a gente orienta, mas o povo não faz não, cara. Vamos lá, galera, que ainda tem lesão óssea. Então, gente, muito cuidado com as crianças menores. Eu lembro que eu falei para vocês, o fato de ficar pegando a criança e andando, puxando só por um bracinho, você pode luxar e subluxar o ombro e o cotovelo da criança, tá? Então, não façam isso com as crianças. Muito cuidado, que vocês podem provocar lesões. Oi. E a luxação na clavícula é a mesma coisa? No caso, a luxação de clavícula, ela só, em geral, ela só acontece com trauma. Qual foi o trauma que sofreu? Como é que foi esse trauma? Tombo de moto. Porque é muito difícil a clavícula, até mesmo pela anatomia dela, você ter uma luxação espontânea. Mas aí você foi ao hospital e você reposicionou ela? Na verdade, no mesmo dia, não. Eu fiquei sentindo dor, tomei remédio, aí tempo depois eu fui e tava com, no caso, ocasionou com uma luxação. Uhum. Você chegou a ficar com o braço imobilizado? Colocou aquela tipóia? Não coloquei nada, não. Aí agora há pouco, foi ano passado, eu tornei voltar porque continuo sentindo dor, né? Uhum. Às vezes por esforço físico ou pega peso, essas coisas assim. Aí Uhum. deu subluxação. Aí O que comecei a fazer fisioterapia, só que não terminei. Eu devo estar com um negócio desse. Que meu ombro, às vezes. Quem tá falando aí? Eu, Jaiane. Jaiane. Jaiane, a sua é lesão por esforço repetitivo, amor. Isso é profissão. Graças a Deus, então, né? Menos pior. Tá? Tu que A tem dica. probabilidade de ser uma LER, de ser uma lesão por esforço repetitivo, ou uma DORT, uma doença relacionada ao trabalho, é muito grande. Tá? Quando, Tanto às no seu vezes, caso, pode falar. às vezes, quando levanto o ombro, estala. Então, você já está tendo, porque você já está tendo uma estabilidade na articulação. Se começa a ter esse estalido, quando você movimenta, gente, o fato de você estalar, isso pode ser fisiológico, tá? Você movimentou, estalou, beleza. Aconteceu esporádico. Agora, se for uma coisa constante, aí você tem que ver isso direitinho, tá? Então, Jaiane, quando isso acabar, procura um ortopedista e tanto você quanto o Douglas fazer fisioterapia direito, tá? Para poder não ter que fazer cirurgia no caso de Luiz. E não faça um tratamento pela metade, para não ter que piorar de novo. Cirurgia não é boa, não. Então,
Aí você me fala que cirurgia não é boa, eu te falo para fazer o fortalecimento, você não vai fazer. Eu não aguento não, gente, ó. Vocês verem como é que é Entrega a pra vida Deus. real. Exatamente, entrega para Deus. Não Ai, deu muito ai. certo a última vez que eu fiz isso, não. Pois é, ó. Aí você tá indo pelo mesmo caminho, né? E aí? Tá indo pelo mesmo caminho, bonito. Né? Pensa nisso. O Douglas, minha Oi. recomendação, tenta voltar a fazer fisioterapia quando essa pandemia acabar, alguma coisa assim. E se estiver doendo muito, passou um mosquito aqui na minha frente. Matei ele. E se tiver doendo muito, você vai precisar tomar um anti-inflamatório, alguma coisa assim, vai ter que procurar um médico, alguma coisa assim. Tá? Se você quiser alguma orientação a nível de fisioterapia, depois você me chama no Zap que a gente conversa. Tá Tá bom? bom. Então Obrigado. tá. E Jaiane, vai ter que ver esse ombro também, tá, gatinha? Vou. Mas, tanto Jaiane quanto o Douglas, gelo 20 minutos, 3 vezes por dia ajuda, o gelo anti-inflamatório, Tá. tá? Uhum. Do mesmo jeito que eu expliquei para vocês. Tá, no caso do Eu, ombro, eu, vocês vão ter que pegar a bolsinha de gelo, o gelo, colocar e amarrar com uma faixa. Em casa, vocês podem usar um lençol. O ombro, Eu em vi casa, até uma bolsa, tipo um suporte, aí coloca a bolsa térmica assim no ombro. cara, não precisa gastar dinheiro com isso não, pega um É lençol. caro pra cacete. Não, isso aí a gente tem que ter na clínica, você tem que ter um negócio, né, e tal. Uhum. Mas em casa, bota o lençol, usa o próprio lençol, bota a bolsa no meio do lençol, usa o próprio lençol para enrolar a bolsa de gelo, coloca aqui, ó. Estão me vendo? Não tem nem um lençol aqui. Então, ó, bota a bolsa de gelo, enrola no lençol, laça o... Ó, peraí. Estão vendo aqui? Bota a bolsa de gelo, laça, amarra do ladinho e fica com o lençol. Não, a não ser que você esteja com dinheiro sobrando e você queira comprar aquilo, aí tranquilo. Capaz. Entendeu? Como ninguém tá assim, usa lençol, tá? Tanto dinheiro Douglas... tá fugindo. Então, não precisa gastar dinheiro. A bolsinha você faz o gelo com a água, o álcool com a água que eu ensinei, amarra, ou faz ou faz o cubinho de gelo mesmo no congelador, tritura ele, não coloca o cubinho inteiro e coloca no local e amarra com lençol, tá? Com uma tira, com uma faixa, alguma coisa assim. Então, Problema. Luiz, o seu também pode estar fazendo um gelinho também, tá? Até que não dá dor, não. Não tá doendo, não. Questão... No seu caso é fortalecimento mesmo, né? Mas então, vamos seguir. Mais alguma dúvida, gente? Não. Tá quase fechando Não. já, tá? Já tá quase fechando. Eu ia falar sobre envenenamento hoje, mas depois na próxima aula a gente fala, tá? O nosso cronograma tá tranquilo. Então, tá tranquilo não, está organizado, né? Então, fratura. Então, lembra que eu falei lá no início, se a pessoa tiver uma lesão muito grave, se tiver uma lesão, por exemplo, um mecanismo de entorse de nível 3, a probabilidade de ter fraturado alguma estrutura é muito grande. Então, as lesões, elas sempre vêm acompanhadas de outras, tá? A olho nu, eu só consigo confirmar a fratura exposta. Eu não tenho como confirmar que você teve uma fissura na tíbia, uma fissura na fíbula, uma fissura na sindesmose, por exemplo, ou uma fratura. Eu não tenho como definir isso, eu só defino isso com raio-x. Mas se eu avaliei e tenho presença de todos os sinais inflamatórios e é uma lesão de nível 3,
eu já encaminho logo para o hospital para poder fazer o exame de imagem, para poder confirmar essa minha suspeita. Então, a fratura é o quê? É a perda da continuidade de um osso, tá? Em outras palavras, o osso quebra. Ela pode se dividir em 2 ou mais fragmentos. Pode ser causada por torções, esmagamentos, traumas, acidentes. Pode ocorrer espontaneamente, no caso dos ossos fracos, no caso de osteoporose, por exemplo, ou ocorrer por causa de um trauma. A fratura ela pode provocar lesões de tecidos moles. 2 lesões de tecidos moles podem provocar fraturas, tá? Tanto um quanto o outro. Quando um fragmento fica exposto, a gente chama que teve uma fratura exposta. Então, quando rompeu a pele, quando eu tive uma descontinuidade do músculo e do tecido, essa fratura é exposta. Quando não rompe a pele e o músculo, não tem descontinuidade, a gente chama de fratura fechada. Tá? Então, os tipos de fraturas, para vocês terem uma ideia. Gente, eu não vou cobrar o tipo de fratura para vocês. Eu não vou cobrar como é uma fratura transversa, cominutiva, nada disso. Mas se vocês... Estou falando a nível para vocês entenderem, saberem que existe. O que eu vou cobrar? Os primeiros socorros, tá? Então, nós temos a fratura transversa, tem a fratura cominutiva, que é quando quebra vários pedacinhos. Eu já tive paciente de quebrar muito mais, tá? Essas imagens aqui estão bonitas. Eu já tive pacientes com lesões 1000 vezes piores que essa. Tem a fratura oblíqua, tem a fratura em espiral, tem a fratura compacta, tá? Então, só para vocês, a nível de curiosidade. Então, nós temos a fratura fechada, quando a gente não tem rompimento dos tecidos, e dos tecidos muscular e da pele, e a fratura exposta é quando rompe esses tecidos e o osso sai para fora, tá? Então, mais um exemplo da fratura fechada e da fratura exposta, tá? Esse é um exemplo de fratura compacta, um exemplo de imagem, só para vocês terem uma noção. Esse é um exemplo da fratura, ela teve um desvio, então ela saiu totalmente do lugar. Isso é cirúrgico. A minha foi assim. É verdade, aquela sua cicatriz, né? Uhum. A minha foi desse jeito aí mesmo. Então, esse é o problema no ombro aí, pode ser desse acidente, Jaiane. Eu acho também que pode ser, ainda mais que foi do lado direito. Pode ser desse acidente aliado à sua profissão. Então, pode ser um somatório. Eu acredito que seja um somatório de causas, tá? Uhum. Aqui um exemplo de uma fixação interna com haste e parafusos. Tenho. Você tem também? Tira a foto do seu raio-x. Aqui, Vou pegar Douglas, a clavícula. Vou Quando pegar ela está subluxada, você perde um pouquinho da continuidade. Aqui teve uma fratura, isso aqui só cirúrgico. No seu caso, como só se diluxou, não é cirúrgico, tá? O tratamento conservador que a gente fala já resolve. Essa imagem aqui é uma fratura cominutiva. E aqui é uma fratura cominutiva, transversa, oblíqua, tem de tudo aqui. O mais importante é saber, gente, eu não vou cobrar os tipos de fratura para vocês. É a nível para vocês entenderem melhor, a nível de curiosidade. O que vocês precisam saber? Como que vocês devem proceder? Então, como que vocês devem proceder? Manter o órgão afetado em repouso, numa posição natural, numa posição confortável. Imobilizar as articulações que ficam acima e abaixo da lesão, com o uso de talas. Tá? Como que vocês vão imobilizar isso? Eu vou estar explicando para vocês melhores depois, tá? Não tem tala, improvisa com pedaço de papelão, de jornal, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora com vocês, não. Vou explicar direitinho para vocês na aula de imobilização. Então, bota o membro em repouso, bota gelo e imobiliza. Oi? Vou te mostrar o raio-x. Deixa eu só terminar aqui, que aí a gente já vê tudo junto. Eu não sei se dá para ver.
Aqui, ó. Esse slide aqui que eu vejo, Jaiane. E aí a gente avalia a sua imagem. Peraí. Deixa eu só terminar esse slide aqui, que aí nós vamos avaliar a sua imagem, tá bom? Tá. Segura ela aí, segura ela aí. No caso de fratura exposta, a gente deve cobrir o ferimento e de preferência com gás ou pano limpo, para essa região não infectar, tá bom? Então, tem a fratura exposta, cobre esse ferimento. E se tiver um sangramento, a gente vai fazer aquela compressão da área para poder estancar a hemorragia. Nunca tentar colocar essa fratura no lugar, endireitar o osso, tá? Aguardar o socorro. E se não for possível, você mesmo leva a vítima para um socorro, quando é uma lesão mais amena, por exemplo, de joelho, de tornozelo. Se for um politraumatizado, a gente não deve fazer isso, tem que aguardar o socorro, tá? Todos esses casos, gente, que são casos mais graves, a pessoa tem que fazer exame para poder ver o que aconteceu. Vamos avaliar a imagem de Jaiane agora. Da aula de hoje, ficou alguma dúvida? Não. Não? Coloca a imagem aí pra gente, Jaiane, fazendo um favor. Peraí, vamos pegar do começo. Essa aqui, ó. Não sei se dá pra ver direito. Aqui, ó. Tá É dando a um cabeça brilho. do fêmur. Então, você colocou uma haste com uma fixação interna de um parafuso. Eu só estou vendo um em Isso. cima, mas deve ter. Então, essa haste é o que a gente chama de intramedular. Levanta Isso. mais ela para sair do brilho. Eu só estou conseguindo ver. Tá brilhando. Vê. Então, mas pelo que eu consegui ver, é uma haste intramedular. É isso mesmo, de Tá? titânio. Ele colocou dentro da medula do osso e fez a fixação com parafuso. Aí, aqui, ó, peraí. Só não dá para ver direito o calo ósseo, o processo de remodelagem. Aqui, mais ou menos, que foi a fratura, ó. Então, isso aí já não estou conseguindo ver direito. Tem uma imagem antes? Você consegue. Peraí. Tem foto antes? Tenho. Depois eu mando pra você. Então tá. Eu acho aqui. Porque o raio-x, do primeiro raio-x, quando eu cheguei lá que eles fizeram, eles sumiram com o raio-x. Não voltou. Vê. Entendi. Manda para mim depois, ou se não mostra para a gente na próxima aula. Mas aí não deu para poder ver não deu para ver direito o calo ósseo. O processo de remodelagem não deu para ver, só deu para ver a haste e que ela estava intramedular. Vê se você vê direitinho, ó. Não tô. Tá brilhando. Tá vendo ali, ó? Parou. Ah, tá. Ó, consegui ver sim. É porque vocês não dão para ver. Tá. Você fez uma. Parece que você fez uma fratura transversal. O seu fêmur fez assim, ó. Isso. Ó, peraí. Ó, o seu fêmur fez assim. Você Isso fez uma mesmo. fratura transversal. Parece, pelo que eu tô vendo aqui, que foi uma Foi transversal. isso mesmo. Perdeu a continuidade. Foi isso mesmo. É por pouco não foi exposta. Por pouco não foi exposta. Exatamente. É porque, em vez de eu ter ficado quietinha, eu fui e levantei. Nunca faça Vê se isso. esse aqui parece. Aqui eu acho que não tem como aparecer. Aqui, assim, ó, é o calo. Eu tô conseguindo. Não, eu tô conseguindo ver um monte de espícula óssea. Tá Isso dando para mesmo. ver sim. Uhum. Dá para ver o processo de remodelagem. Dá para ver o processo de remodelagem óssea e dá para ver as espículazinhas. Uhum. Isso aí Aí, aqui embaixo, você ó, vai levar. Você aqui vai é levar uns perto do bons joelho. anos ainda para poder recuperar isso tudo. É a fixação distal. A gente tem a fixação proximal, que foi aquele parafuso grande,
Isso. E essa de baixo é a fixação distal. Mais ou menos isso daqui. Aqui que foi, aí mais ou menos é a parte onde que estava calcificando. Então, essa remodelagem aí, pelo que eu estou vendo, não é uma remodelagem completa. Ela está uma remodelagem Porque essa parcial. daqui, Você essa vai daqui levar eu um fiz. tempo ainda. Esse raio-x aqui foi depois de um mês do acidente. Então, mas esse processo todo pode levar até anos. Aí eu tenho até a última que eu fiz, acho que foi em 2017, aí já estava mais coisadinho. Ah, tá. A gente está em 2020. Você já É. estava. É bem provável que seja é nova, é saudável, não tem nenhuma patologia associada. Você não tem nenhuma patologia associada, a probabilidade dessa lesão estar toda recuperada é muito grande. Eu vou tentar achar aqui, depois eu te mando foto do último que eu fiz. É 2018. Então, na foto é só você virar para a luz e bater, sem o flash. Peraí. Isso aqui é em cima. Isso aqui é embaixo. Peraí. Cima. Aqui. Manchou tudo. Não joga por fora não, tá? Não. Aqui é porque manchou o raio-x. Mas aqui ele já tá todo por igualzinho. Levanta um pouquinho mais por causa do... Abaixa um pouquinho mais. Ah, tá. Olha só. Aí, peraí. Olha como você já vê uma margem arredondada. Ó, você já tem uma margem mais arredondada. Na imagem anterior, você tinha um monte de espícula. Tá? O processo de remodelagem, ele já está bem legal. Ó, você já começa a ter um processo, a borda já está mais arredondada e daqui a pouco o seu osso vai vir reto, vai fazer uma voltinha e vai continuar. Tem uma aqui que mostra até melhor essa daqui, ó. Não, a recuperação tá legal, tá show de bola. Ó, essa aqui foi do mesmo jeito que você falou. Ó, essa aqui de baixo para cima, ó. De baixo para cima. Olha o osso. Aí, sobe só mais um pouquinho, por causa do... Aí, é porque tá dando... Ó, nessa parte, na sua mão de baixo, tá no nível direitinho do calo ósseo, ó. Como é que tá? Entendeu? Daqui a pouco ele vai remodelando e você fecha todos esses espaços. Em cima, na região do seu dedo indicador, parece que tem um pontinho que não estava totalmente. A imagem está manchada, não está dando para ver. Mais ou menos nessa região. Mas aí, como já tem 2 anos isso, seu organismo é jovem, saudável, esse raio-x aqui foi o último que eu fiz em 2018, depois eu não fiz mais não. Então, pelo esse nível aí, tá tranquilo. Só vai ver o braço. Galera, em relação à aula de hoje, alguma dúvida? De boa. Tá tranquilo? De boa? Então tá, olha só. Repete, fala de novo aí quem falou que... Não, eu falei que a turma tem testemunho para cada coisa. Verdade. Gente, essa é a vida, entendeu? Essa é a vida real e é assim que a gente cresce, entendeu? Quando vocês estiverem, vocês podem me mostrar que eu me divirto, adoro isso. Eu já fiz isso, mas já me arrebentei toda, mas não cheguei a quebrar nada não, graças a Deus. Então, na próxima aula também a gente vai ver as escoriações, como que recupera. Então, meus amores, olha, boa noite, fiquem com Deus, estudem para a prova, tá? E eu vou estar passando os slides para vocês da aula de hoje, mas vocês já comecem estudando para a prova, com essa matéria que eu coloquei lá no material, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Se cuidem mesmo. E
Jaiane Douglas, gelinho no ombro e na região da clavícula, tá bom? Pode deixar. 20 minutos, 3 vezes por dia, tá? Beijo, fiquem com Deus. E depois eu vou botar o material no grupo, tá? Ó, tchauzinho, boa se noite. cuida. Tchau, boa noite. Graças a Deus.